Bom dia. Bom dia, Ana Júlia, Antônio, Giovanni. Bom dia, Arthur. Murilo, Marina. Nossa Senhora, quando começa a entrar um monte de gente, eu me perco. Bruna. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana tia. Luísa. Gabriel Kenji. Bom dia. Bom dia. Gabriela. Oh, não, tia, eu levei um tiro, eu não vou poder participar da aula. Ai, Arthur, engraçadinho. Meus amores, vamos lá. Vou esperar, na verdade, dar o horário exato da aula, 10h40, que aí tudo que eu tiver que falar, eu falo de uma vez só, certo? Podem pegar o livro 2, né? Eu vou pedir que vocês abram na página 7, capítulo 9, e vou explicar direitinho porque... Tia, Oi? você pode repetir porque travou bem no momento que você estava falando a página. Capítulo 9, nós vamos iniciar, página 70. Ah, ok. Obrigado. Ok? Obrigado. Amanda, bom dia. Matheus Marcos, João, Davi. Deu a hora. Meus amores, vamos lá. Estamos com 15 alunos apenas, né? Mas está na nossa hora e, portanto, vamos iniciar. Eu tenho que falar com vocês o seguinte. Semana passada, a Vitória comentou que algumas páginas do livro dela estavam em branco, certo? E aí eu falei com ela assim, Vitória, algumas páginas talvez estão em branco porque você deixou de fazer, mas todas foram solicitadas lá no Alunos Book. Tem alguma que vocês tenham dúvida que foi solicitada? Sim, tia. Qual? A página 67 não fiz. Não, eu não quero saber o que vocês não fizeram, não. Eu quero saber se não fizeram porque não foi pedido. É diferente. Não, mas a Não foi 66 e 67 não foi solicitada mesmo, não foi pedida. Nesse capítulo, não. Ok, Não. então prestem atenção ao que eu vou dizer para vocês. Quando a Vitória comentou comigo, tia, algumas páginas estão em branco, aí eu falei, Vitória, volta lá no Alunos Book e verifique, porque tudo foi solicitado. E aí, pessoal, ao final dos capítulos, eu vou mandando a chave de correção. Aí eu verifiquei que o capítulo 7 eu não tinha enviado a chave de correção ainda. Aí eu enviei ontem a chave de correção do capítulo 7. Aí eu preciso que vocês confiram as atividades de acordo com ele. As atividades gramaticais, nós corrigimos todas nas nossas aulas, concordam? Certo? Inclusive a do caderno de atividades, tudo que foi passado foi corrigido, ok? Agora, do Alunos Book, eu só não estou corrigindo com vocês as de interpretação textual, porque nós não daríamos conta de todo o conteúdo se eu tivesse que corrigir questão por questão e ler texto por texto com vocês. Fala, Arthur. Eu acho que eu não recebi atividade da página 27, 28, 29 e 30. Mas você deve ter recebido sim, Arthur, porque ainda mais que é o capítulo, eu posso tirar uma foto lá do Alunos Book e depois mandar para você, mas consta lá com toda certeza do mundo. Tá bom? Então, meus amores, vamos lá. Aí eu passei a chave de Mas vai ser correção. meio difícil de achar, né, tia? Porque faz tempo que você postou. O que é, meu amor? Vai ser meio difícil de achar, porque faz tempo que você postou.
Sim, mas se procurar, Antônio, né? Não, não, eu sei, eu tô falando com o Arthur. Tipo, ele tava Aham, não, procurando. porque tá, isso eu tenho certeza. Foi solicitado. Quando não é, é uma página que depende de uma pesquisa e que não é tão interessante, aí eu acabo não colocando. Mas interpretação textual, ainda mais início de capítulo, coloco tudo, certo? Uma outra coisa que eu vou pedir a vocês é o seguinte: então, eu quero que vocês corrijam o capítulo 7. O capítulo 8, observem que ele é curtinho e que por isso nós já finalizamos, concordam? A única parte do capítulo 8 que não foi solicitada é a página 66 e 67, que eu não vou solicitar também, ok? 66 e 67. Mas até a 68, tudo foi pedido, as atividades gramaticais foram feitas com vocês, então está tudo em ordem. Aí amanhã eu vou postar a chave de correção do capítulo 8. Até aí, no que eu falei, alguma dúvida? Não. Não. Ok. Lembrando que a prova do livro é até sexta-feira. Quem não mandou, por favor, mandar. Quem está me enviando, eu devolvo o e-mail como atividade recebida, tá bom? Então, enviou, quer saber se a tia recebeu? É só olhar o e-mail, porque na hora que eu verifico, eu mando o ok de recebido para vocês. Combinado? Uhum. E aí hoje nós vamos introduzir o capítulo 9. Lembrando que eu vou passar também as atividades do caderno suplementar do capítulo 8. Aí eu vou passar, mas essas daí eu corrijo com vocês depois. Combinado? Aí é só acompanhar o Alunos Book. Lá tem todas as informações necessárias para vocês fazerem as atividades dia após dia, certo? Vou compartilhar. Tia, tem algumas atividades que não chegam pra mim. Por quê, Exatamente o que eu Luan? ia dizer. Eu não sei, tem algumas que, tipo, alguns professores falam que pediram, aí eu não lembro, né? Porque eu não tinha visto. Aí eu vou lá no Alunos Book pra ver se tem e não tem. Eu também acontece comigo, eu perdi uma atividade de É. 7 pontos de artes. Hã? Ai, Aham, gente, aquela olha, do livro. eu não sei até que ponto, então, ou vocês não estão olhando, porque se atualiza para todo mundo, por que para um não vai atualizar? Não Na sei, verdade, tia. tem mais de um. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês entram pelo Mozilla? Não. Não. Pois é, eu acho que ninguém disse isso a vocês, mas o Alunos Book, ele tem que rodar pelo Mozilla, tá, gente? O que acontece? Quando a gente entra pelo Chrome, às vezes ele até roda bem, mas vez ou outra ele vai travar, vez ou outra vocês vão ter alguma dificuldade de acesso. Então, optem pelo Mozilla na hora de utilizar o Alunos Book. Combinado? Tia, mas Não não é a tem mesma Mozilla. coisa. Perfeitamente. Você já usa Mozilla? Não. Não, eu não tenho. Tenta baixar o Mozilla e use ele. Eu acho que você vai se identificar melhor e pode ser que o seu programa não esteja atualizando por isso. Tia, Tá bom. Fala, Arthur. eu também não consigo confirmar tarefa de casa nem aula. Não consigo fazer nada na sala de aula. Então você vai ter que entrar em contato com a escola, porque alguma coisa errada tem. Tia, Ô, Isso faz Arthur, você muito consegue. Você só consegue marcar concluído na atividade tarefa de casa. Isso aí eu Eu já não- avisei a ele, já. Meus Não, pois amores, é, eu não vamos consigo. lá. Vou começar nossa aula, então. Sobre o Alunos Book, vocês entrando no Mozilla para acessar o Alunos Book e ainda tendo algum problema, vocês entram em contato com a escola, porque o professor ele não consegue resolver isso. Combinado? Certo? Uhum. Vamos lá. Então, Certo. agora, nós vamos introduzir o capítulo 9 aqui. E aí, nós vamos pensar, nós vamos ler uns textos muito interessantes agora, repensando o papel da tecnologia. Pessoal, quando a gente fala repensando o papel da tecnologia, a gente começa a fazer uma análise sobre
qual é a função da tecnologia nas nossas vidas? Qual é a função da tecnologia nas nossas vidas? A gente tem que pensar em que a tecnologia ela nos auxilia muito, não é verdade? Ela nos dá um suporte, facilita a nossa vida em algumas situações. Em tempos de pandemia, se não fosse a tecnologia, eu não sei o que seria, na verdade, de nós, enquanto sala de aula, professor, aluno, educação, porque graças a ela nós podemos dar uma sequência ao nosso aprendizado, não é verdade? E ela vem se aprimorando a cada dia. Nós sabemos, né, que a tecnologia ela evolui a cada dia. Um aparelho que eu compro hoje, daqui a 6 meses, ele já está ultrapassado, não é verdade? Alguém tem alguma informação que gostaria de dividir conosco sobre a tecnologia? Não? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Olha só. De tempos em tempos, a sociedade passa por transformações ocasionadas por avanços tecnológicos. Avanço da tecnologia. Hoje, nas atividades mais simples do dia a dia, fazemos uso de inovações tecnológicas que até pouco tempo atrás eram consideradas distantes da realidade. As ferramentas de busca na internet, o tradutor em um aplicativo no smartphone e uma câmera que reconhece o rosto em meio a uma multidão de pessoas são exemplos de como as máquinas têm cada vez mais adquirido autonomia, correspondendo ao que tem sido chamado de inteligência artificial. Tem alguma coisa que tenha sido citada aqui que a gente não conhece? Não. Ou seja, busca na internet, todo mundo faz uso disso diariamente. Um aplicativo, né, de tradutor no smartphone. Uma câmera que reconhece um rosto em meio a uma multidão, a polícia já está fazendo uso disso, porque consegue ali, por exemplo, tem um carnaval em Salvador. Nós sabemos que é muita gente. Vamos supor que as câmeras lá tenham essa função de identificar uma pessoa, por exemplo, que é procurada pela polícia em meio à multidão. E aí, ou seja, a câmera detecta, manda a imagem para a polícia, e aí a polícia, então, faz a busca, né? E pega todas as informações, muitas vezes conseguindo prender aquela pessoa que era foragida há tanto tempo. É assim que funciona. Um dos fenômenos influenciados por esses avanços é a globalização, ou seja, o processo de integração internacional, globalização, é a integração internacional entre diversas regiões do planeta nos mais variados aspectos, nos aspectos econômico, cultural, político e social. Atualmente, ela é promovida, sobretudo, pelos novos meios de comunicação, como a internet, que facilita o acesso à informação e possibilita a comunicação instantânea entre pessoas de diferentes partes do mundo. As consequências das transformações que a tecnologia provoca na vida das pessoas são as mais diversas, podendo influenciá-las positiva ou negativamente. Pense sobre a globalização e a presença de novas tecnologias de informação e comunicação em sua vida e na nossa sociedade e discutam comigo, com os seus colegas, sobre as questões a seguir. Pessoal,
todas essas respostas, elas pertencem a cada um de vocês, elas são pessoais, mas eu gostaria que vocês dissessem aqui o que vocês pensam. Então, eu pergunto, que consequências positivas ou negativas da globalização? Tia, você tá em que página? Página 71. Valeu. Você percebe em sua vida e na vida de sua família consequências positivas ou negativas da globalização? O que vocês percebem aí, por favor? O que seria uma consequência positiva ou uma consequência negativa da globalização? Tipo, você pode ter Como? muito mais, sabe? Você pode ter uma biblioteca inteira no seu computador. Tem muita coisa e mais. Muito conhecimento. Ok. E Você pode ter aulas no seu computador. como? Aula pelo computador. Vocês acham negativo isso? Não. Não, tia. Ali tá falando Positivo. positivas ou negativas. Sim, mas eu quero saber se é positivo ou negativo, na opinião É de vocês. positiva. Oi, tia. É positiva, né? Negativo é. Na verdade, dos dois lados. É negativo e positivo. Positivo porque não vai parar de ter aula, negativo porque vai ser online, não na escola. Olha, positivo porque vai continuar a ter aula e negativo porque vai continuar a ter aula. Negativo porque você vai ficar o dobro do tempo no celular. Negativo seria o quê, gente? Seria o vício, né? Essa questão que muitas vezes, né, se prefere estar de frente de um computador, de um smartphone, a ter alguma brincadeira ao ar livre, não é isso? Agora, quando a gente fala em globalização, a gente fala nessa influência global de um país sobre o outro. Isso não se dá, né, só pela tecnologia. Por exemplo, nessa pandemia, o que seria... vamos pensar na pandemia e vamos pensar na globalização. O que é que diversos países do mundo estão fazendo em função da pandemia? Estão correndo contra o tempo e aquele que conseguir primeiro vai fazer o quê? Uma distribuição para melhoria da população do mundo inteiro. O que seria? Vacina? As vacinas. Ou seja, nós sabemos que o mundo inteiro está correndo contra o tempo na produção de uma vacina contra o corona, e nós sabemos que aquele que conseguir primeiro, né, vai ter a chance de distribuir a diversos outros países para que a gente consiga ter uma vida mais normal, ok? Então, isso seria o papel da globalização. Depois, no mundo globalizado, as notícias são divulgadas por meios de comunicação mais diversos. Há espaços para participação de leitores ou espectadores nesses meios de comunicação? Quais? Pessoal, olha a pergunta. Hoje em dia, as notícias são divulgadas por meios de comunicação diversos. Quais são os meios de comunicação que nós recebemos as notícias hoje? Jornal. Jornal, televisivo ou online, não é isso? Internet também tem aquelas notícias que aparecem. Então, não, televisivo ou online. Nós temos as redes sociais. Hoje, às vezes, alguma coisa acontece, você não acessou a nenhum jornal, você não assistiu a nenhum jornal,
Na verdade, também é a minha família que fala, né? Porque eu não vejo, não. no seu Instagram determinada notícia e você acaba tendo acesso a ela por sua rede social. Comigo pela minha irmã e minha mãe. Elas ficam falando, mas eu não vejo jornal nem nada, não. Ok. Aí eu pergunto ainda nessa questão: há espaços para participação dos leitores ou dos espectadores nesses meios de comunicação? Nas maiorias desses não. Mas Na maioria não há? sim, porque tipo, Vamos pensar no televisivo hoje, de que maneira o telespectador participa? Ele pode dar sugestão de reportagem? Ele pode fazer uma notícia por meio de um vídeo enviado à redação? Pode. Pode. Então, eles participam dessa forma, eles participam por meio de carta ao leitor, quando o jornal é impresso. Eles participam, por exemplo, nas redes sociais, por meio de comentários, muitas vezes até inadequados, vamos dizer assim, mas eles participam. Ou seja, nós temos condições de participar de diversas formas dessas notícias que chegam a nós. Concordam? E aí eu pergunto na número 3. Você já teve a experiência de contribuir em algum espaço virtual de comunicação? Qual? E nunca ligou pro Bom Dia Cia. Fala, Luan. tia, Ô tia, a maior ilusão da vida é ligar pro Bom Dia Cia. Eu nunca liguei. Também nem não. sei o que é, mas tudo Fala, bem. É um programa que passava na TV. no SBT. Eu não tenho cultura. Eu e minha irmã ficavam Tia. ligando. Fala. A primeira vez que eu participei desse jeito foi em memes, num site que você faz memes. Aí a gente tava comentando sobre um meme, eu e os carinha da internet. Pessoal, A gente fica mas zoando. Muito em bom. relação a uma notícia, a uma reportagem, alguém já contribuiu com uma notícia, com uma reportagem, sugerindo determinada reportagem, fazendo um Eu já vídeo, mandando para determinada emissora, para determinada rede social? Mas nós sabemos, o que importa para nós é sabermos que a gente pode fazer isso, tá? Ou seja, eu tenho, na minha rua, por exemplo, tem um monte de lixo que é jogado em frente à minha casa. Só um exemplo. Isso aí faz o quê? Isso aí poderia, né? Eu poderia fazer um vídeo daquele lixo, enviar para uma emissora de TV e pedir a eles uma reportagem sobre esse material, certo? Que eu estou dizendo, referente à quantidade de lixo. O lixo não tem lugar próprio para ser destinado? Então, por que ele está na porta da minha casa parado? É só um exemplo que vocês poderiam usar como participação. Tudo bem? Sim. Aí, virando, por favor, todo mundo aqui, próxima página. Página 72. Temos um texto maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai discutir esse texto. E aí, nós temos, né, a contextualização desse conteúdo. Em um mundo cada vez mais globalizado, os veículos de comunicação são responsáveis por disseminar. O que é disseminar, gente? É espalhar informações e divulgar produtos utilizando meios de comunicação como a TV, o rádio, a internet e os jornais. Assim, por exemplo, as pessoas podem saber sobre o que acontece do outro lado do mundo sem precisar viajar, bem como consumir aqui no Brasil o mesmo tipo de produto que é vendido em muitos outros lugares do planeta. Isso aqui, ó, é algo
responsável, né, pelo qual a globalização foi responsável. Ou seja, nos dar acesso a diversos produtos vendidos em diversos outros países, certo? Então, os veículos de comunicação, quando eu falo veículos de comunicação, eu estou falando na TV, no rádio, na internet, nos jornais, certo? E aqui eu estou falando sobre o processo da globalização. Um dos fatores, né, em que a globalização ela é responsável, ou seja, ela nos dá a oportunidade de ter acesso a diversas coisas que outros países têm. Ou seja, são os produtos que nós chamamos importados, ok? Como forma de buscar uma aproximação com o público, muitos jornais e revistas, tanto nas versões impressas quanto nas páginas online, disponibilizam espaços, aqui aquilo que eu estava falando, ó. Eles disponibilizam espaços para que os leitores façam considerações diversas sobre os conteúdos veiculados, como críticas e sugestões, emitindo sua opinião sobre alguma matéria publicada, sobre algum assunto específico. Quando escrevem uma carta à redação ou redigem comentários no site de um jornal ou de uma revista, os leitores, eles querem tornar público o que eles pensam. E, com isso, o veículo de comunicação passa a conhecê-los, podendo dirigir-se a eles com maior eficiência. Para saber como essa interação acontece e entender um dos impactos gerados pela tecnologia no mundo globalizado, nessa sessão vocês vão ler um artigo, é o próximo texto, que foi publicado na Folha Jornal de São Paulo, versão impressa e também online, que deu origem a uma carta de leitor. Então, primeiro a gente vai ler o artigo. Esse artigo deu origem à carta do leitor, que vai tentar convencer sobre o seu ponto de vista. Então, vou limpar aqui para a gente poder ler o texto. Vamos lá. Era dos robôs está chegando e vai eliminar milhões de empregos. Mercado de trabalho nunca mais será o mesmo com a indústria 4.0, escreve o professor de economia da USP. Aí, esse texto, ele foi divulgado no dia 29 de julho de 2018 por Paul Fieldman. Vamos lá? Alguém gostaria de ler o primeiro parágrafo para mim? Por favor, Ana. Vi que você se manifestou aí. Pode ir, Ana Luísa. Em breve, o robô vai lhe entregar a pizza de domingo. Talvez seu condomínio não exija que você desça até a portaria para apanhá-la, pois não vão suspeitar que possa ser um assalto. Na Alemanha, esse serviço já está funcionando e a pizzaria é uma rede que atua no Brasil. Pessoal, então prestem atenção. Obrigada, Ana. Olha só. Em breve, um robô vai lhe entregar uma pizza de domingo. Isso, para nós, parece algo muito distante, concordam? Então, o que para nós parece algo muito distante, na Alemanha já está funcionando. E é uma rede de pizzaria que atua também aqui no Brasil. Vamos lá. Outra pessoa para ler o segundo parágrafo. Ô, tia, rapidão. Posso falar? Posso falar um negócio, tia, rapidão? Quem é que está falando? Arthur? Arthur. Pode falar. Sabe aquela prova lá que você falou? Do livro? Oi? Prova do livro. Acho que é. Tia, Eu não consegui daqui a achar. pouco. Só um minutinho, gente, uma pessoa de cada vez. Fala, Arthur, você não conseguiu o quê? Deixa, depois eu te falo pelo WhatsApp mesmo. Tá.
Eu também não consegui achar, não. Ah, bom. Então, Achar eu o consegui quê? achar ela, tia. Olhei no Alunosbook no portal, eu li tudo, não achei. Alunosbook, acessem, vão pelo Mozilla, acessem o Alunosbook e vocês procurem pela data de entrega. A data de entrega é dia 7/8. Na hora que vocês procurarem, vocês vão encontrar. Beleza. Outra pessoa, para ler Eu posso ler, tia? Quem gostaria? Eu posso ler, tia? Por favor. Mas, Não quem é que vai ler, não? Marina, Ah, desculpa, meu amor. Agora que a tia viu aqui. Obrigada. mas isso é pouco. Logo, essa pizza será resultado de um processo totalmente automatizado. Se você acha que esse cenário pertence à ficção ou que vai demorar minutos, anos até ele se tornar realidade, pesquise sobre a América Zoom Pizza, Americana Zoom Pizza. Pode continuar. situada no Vale do Silício. A casa entrega comida feita por robôs. E o pior é que o consumidor da Califórnia tem adorado a novidade. Olha aí, pessoal. Mas isso é pouco. Ou seja, logo a produção de pizza será um processo totalmente automatizado. O que ele quer dizer com isso? Totalmente automático, mecânico, feito por robôs, feito por máquinas. Ou seja, que não precisa do trabalho humano. E aí ele fala o seguinte: se você acha que isso pertence apenas à ficção, pesquise sobre a americana chamada Zoom Pizza. É situada no Vale do Silício e essa Zoom Pizza entrega comida feita por robôs. E o pior, olha o que o cara fala aqui, ó, quando ele fala, e o pior é a opinião dele, é que os consumidores da Califórnia têm adorado essa novidade. Pelo menos não queima pizza. Pior, por quê? Porque é enorme a quantidade de empresas empregos que será eliminada. Alguns poderão afirmar que esses postos de trabalho demandam baixa qualificação e que o importante é aumentar a produtividade. No caso das pizzarias, Arthur Bauer, apareceu que você levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, amor? Sim, tia. Então, lá para o ano 1500, 1600, não vai existir nem mais presidente. O presidente vai ser os robôs, né? Mano, 1500 foi quando o Brasil foi descoberto. 1500. Isso. Olha, você vai ver que muito antes disso, tá? Muito antes. Muito antes. Vamos lá. Então ele tá falando... Você vai ver, não, porque a gente provavelmente já vai estar morto, né? Não. Calma. Vamos terminar o texto. Não. Então, alguns poderão afirmar, gente, que esses postos de trabalho demandam baixa qualificação e que o importante é aumentar a produtividade. O que ele está querendo dizer aqui? Que os robôs, eles só vão substituir a mão de obra barata. Mas não, prestem atenção aqui, ó. O que vai acontecer? O argumento perde metade de sua força quando se sabe que lá na Califórnia, na mesma Califórnia da pizzaria, quem se envolve em problemas de trânsito não depende mais de advogados para apresentar recursos. Um dos maiores fabricantes de computadores criou um robô baseado na inteligência artificial, capaz de elaborar petições para quem quiser recorrer de uma multa, por exemplo. Ou seja, eu recebi uma multa, eu me senti injustiçado por aquela multa, normalmente eu vou a um advogado, peço a ele para fazer uma petição para que entre com recurso para que aquela multa seja
retirada ou que eles, pelo menos, analisem o meu ponto de vista. Lá na Califórnia, quem está fazendo isso já é um robô, não um advogado. Aí eu pergunto, advogado é mão de obra barata? Advogado tem baixa qualificação? Então, vamos refletir sobre isso. O interessado não precisa dar um único telefonema, nem para o despachante, nem para o defensor. Ou seja, é o robô que faz tudo. Exemplos como esses se reproduzem em todos os setores da economia mundial. Eles ilustram um processo novo e muito importante. As empresas se automatizam cada vez mais com softwares poderosos, inteligência artificial, de tal modo que se expandem empregando número muito menor de trabalhadores. É o que os americanos chamam de jobless growth, ou seja, crescimento sem empregos. Há muitos anos se previa que isso poderia acontecer. E agora essa previsão virou realidade. Diante desse cenário, como a humanidade vai reagir? Rebeliões contra a mecanização ou a automação dos processos produtivos não são inéditos. Quando há arado, vocês sabem o que é arado, gente? Não. Aquele processo de cuidar da terra, né? Arar a terra para poder plantar. Isso é o processo do arado. Ele passou a ser utilizado na agricultura e muitos trabalhadores perderam seus empregos, ou seja, o processo que era todo braçal, ele foi automatizado. Hoje, esse processo do arado é uma máquina. Quem planta é uma máquina, muitas vezes quem colhe é uma máquina. Então, na agricultura, isso aí ocorreu há muitos anos. E aí, o que acontece? Quando isso ocorreu, houve rebelião contra essa mecanização, contra essa automação, certo? Porque o arado passou a ser utilizado na agricultura e muitos trabalhadores perderam seu emprego. Foi grande a oposição das pessoas a esse novo instrumento. Na Inglaterra do século XIX, os ludistas desconstruíram os teares. Teares é que produz tecido. Em sua revolta contra a substituição de mão de obra humana pelas máquinas. Ou seja, a Revolução Industrial. O que é que acontecia quando as empresas trocavam mão de obra humana por máquina? Elas queriam o quê? As empresas queriam produção. Queriam um maior número de produção em um menor tempo. Mas isso fez o quê? Fez com que diversas pessoas perdessem o seu emprego. Então, vamos lá. A tecnologia, contudo, sempre venceu. Por um lado, porque aumentava a produtividade da economia como um todo, e por outro, e que não se pode ignorar esse fator, porque só afetava emprego de baixa qualificação, ou seja, só afetava a classe média baixa, os pobres. Só que aí está a grande diferença dessa vez. Agora, os empregos de alta qualificação também estão sendo afetados. E muito. Aquele mesmo robô que faz a pizza, que faz papel de advogado, ele consegue ler, gente, presta atenção nisso aqui, ele consegue ler 1000 tomografias por hora. Sabe o que é tomografia, né? Aquele exame que a gente entra numa máquina, que o médico pede para analisar como nós estamos. E esse robô consegue ler 1000 por hora. Os médicos que avaliaram o diagnóstico e resultado concluído pelo robô falou que eles estavam certos em 99% das ocasiões. Ou seja, uma profissão valorizada como médico,
intelectualizada, como a profissão de médico, hoje em dia está sob ameaça. Em suma, a classe média está saindo do paraíso. Ou seja, né, não vai haver só pobre desempregado, só pobre passando por uma situação difícil. Isso vai afetar todo mundo. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o texto, galera? Tia, daqui a pouco tá todo mundo igual. Quem é que tá Tá falando? todo mundo igual no filme do Wall-E. Entendi. Quem lembra do filme do Wall-E? Eu lembro do filme do Wall-E. Fala mais alto um pouquinho, não tô escutando não. Eva! O filme do Wall-E. Tá todo mundo igual lá. Pessoal, deixa eu fazer uma chamada rapidinho, e aí daqui a pouco eu libero vocês. 7º D, Amanda. Tô aqui. Alicia. Alicia tá aí hoje? Peraí que eu fiz coisa errada aqui. Vamos lá. Alicia tá aí? Não, né? Arthur Bauer. Presente. Arthur Matos. Tô aqui. Cecília. Aqui. Ah, tá. Ok. Davi. Bolo de cenoura. Diego. Tô aqui. Beleza. Esther. Presente. Gabriel. Tô aqui. Giovanni. Aqui. Heitor. Heitor 2.0. Presente. Matheus. Aqui. Murilo. Estou aqui. Naika. Tô aqui. Thales. Presente. Theo. Cadê o Theo? Senti falta dele hoje. Ok. Roberto. Roberto faltou hoje. E Arthur Paulese. Oi. 7º B tá liberado. Marina. 7º A. Pessoal, pensem nesse texto, tá? Com muito carinho. Reflitam essa situação. Vamos lá. Marina. Ana Júlia. Quem está aqui? Ana Luísa. Presente. Tchau. Ok. Ana Clara. Presente. Beleza. Antônio. Presente. Arthur Zupelli. Bruna. Daniel não está aparecendo. Gabriel. Presente. Beleza. Gabriela. Tia Gabriela pediu para avisar que ela sim. saiu para almoçar. Obrigada. Verdade, Mariana. Obrigada. João Henrique. Luísa. Marcelo. Presente. Obrigada. Maria Clara. Presente. Eu ia falar, não vi Maria Clara hoje. Mariana. Presente. Marina. Matheus. Marina, tia viu, amor. Obrigada. Matheus Bissoli. Matheus Bissoli não está aí. Matheus Marcos está. Matheus Olá. Aqui. Isso. Vitória. Não vi Vitória hoje. Tia, Ela Vitória. foi no médico. Sim. Ian. Tô aqui, tia. Zaira. E Eu tô aqui. Zaira, beleza. E Nicole. Nicole eu não vi também. Nicole não veio, tia. Beleza. Meus amores, então é isso. Reflitam sobre o texto. Amanhã nós vamos discutir mais um pouquinho. Amanhã não, quarta-feira. E nós vamos desenvolver umas atividades acerca dele, ok? Beijos, fiquem com Deus. Até quarta.